que está abatido, tão sedento, faminto, se sente abandonado, carente, esquecido, procurando um amigo, buscando ser compreendido. Enxugue as lágrimas. Presta atenção. Pedro e suas atitudes ou sua história. Mateus 26:31 diz assim: Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o quê? Que o galo cante, tu me negarás quantas vezes? Disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos falaram o quê? É mole. Eu nunca vou negar Jesus, eu nunca vou abandonar a igreja, eu nunca vou parar no meio do caminho, eu nunca vou desanimar. É fácil falar, é fácil você dizer. Eles também falaram. Pedro aqui não é qualquer um. Pedro andou sobre as águas, Pedro viu os melhores milagres do Senhor Jesus, e ele tinha essa confiança, ele tinha essa certeza no coração. Ele não falou de balde, ele amava o Senhor Jesus Cristo. Só que nós temos que entender e conhecer que somos carne, e a nossa vida, tudo que acontece é para tentar fazer você parar, para fazer você desistir da tua fé. Amém, igreja? Vai ter coisas que eu e você vai ter que passar na vida, que você vai dar a volta por cima com Deus. Deus vai te ensinar a você ser uma pessoa melhor. Amém, igreja? E crê que Ele existe, crê que Ele tem poder para fazer. Amém? Pedro com convicção disse: mestre, mesmo que esses daqui, mesmo que eles te neguem, em outras palavras, eu não vou te negar. Quando Jesus ia orar para alguém em específico, ele levava Pedro, Tiago e João. Os três eram mais próximos de Jesus, eles eram de confiança de Jesus, o braço direito de Jesus. Quem está compreendendo? E eles tinham certeza que não iria negar. Só que no momento que o calo apertou, o que o Senhor Jesus disse? Pedro falou: não, pai, eu não nego o Senhor de jeito de maneira. Na primeira vez que vieram prender Jesus, o que ele fez? Ele ficou apavorado e virou as costas, a ponto de negar Jesus olhando na cara de Jesus. É como se aqui tivesse uma fogueira. Aqui Pedro estava de um lado com a multidão, do outro lado Jesus acorrentado. Pedro olhou fixamente Jesus do outro lado. É a mesma coisa de você estar aqui, entrar alguém aqui e você fala: não conheço esse pastor, eu nunca vi ele. Pedro fez a mesma coisa olhando nos olhos de Jesus. E alguns dias antes, o que ele tinha falado? Eu jamais viraria a costa do Senhor, eu jamais deixaria o Senhor, mesmo que esses outros deixem, eu não. Sabe, igreja, às vezes nós se apoiamos em orgulho, em condições, porque eu sou fulano, eu sou o ciclano, e eu não caio, eu não cedo, eu não me entrego às garras de Satanás. Mas muitas das vezes, igreja, é tudo só uma loucura, um pensamento momentâneo. O dinheiro é a raiz de todo mal. Por isso que eu tenho que entender. Pedro, ele era de Deus, ele curava as pessoas através do nome de Jesus, sim. Ele tinha convicção que ele não iria negar Jesus, sim. Você pode ter convicção que não vai negar Jesus, mas se você brincar com a tua carne e não obedecer princípios, certamente você vai se decepcionar e você vai ficar no meio do caminho. Sabe por que Judas traiu Jesus? Sabe o que acontece? Não tem o mesmo propósito, não consegue compreender, e tudo que é feito acha errado. Quando Deus dá uma direção, Deus deu uma direção para Jesus: vamos fazer assim. Judas já pensava: para que isso? Eu vou te dar um exemplo. Quando Deus tocou no coração daquela mulher, ela pegou todo o salário dela, comprou um perfume, amém? E chegou lá onde Jesus estava, jogou aos pés do Senhor Jesus o perfume, enxugou com os cabelos. Judas ficou revoltadinho: que isso, desperdício, vende tudo isso e dá aos pobres. Ele não dava a mínima para o pobre. Quem está compreendendo? Você está entendendo?
mas ele olhou o desperdício. Então tudo que é feito para o homem de Deus, para Deus, aquela pessoa acha que é um desperdício. Jesus falou para ele: os pobres você vai ter a vida inteira, eu nem sempre vou estar aqui na terra. Quem está compreendendo? Então aquela pessoa, ela pensa muitas das vezes que está firme, e às vezes não está, porque deixa o orgulho falar mais alto. O coração enganoso, nós temos que tomar cuidado com o coração. Amém? Amém? Por que o apóstolo Paulo diz: quando estou fraco, então? Porque quando a gente está fraco, quando a gente está ali, você está apto para receber a ajuda de Deus. Jesus andou naqueles pavilhões, tinha 5 pavilhões, é como se fosse 5 quarteirão, lotado de pessoas doentes. Ele encontrou fé só em um para ser curado. Ele poderia ir lá com uma ordem curar todo mundo, mas não, ele só cura aquele que tem fé, aquele que está com o coração quebrantado, o coração apto para ouvir. Então Jesus, olhando aquele moço, conversou com ele: há quanto tempo você está aqui? Faz 28 anos que eu venho aqui, eu espero que desça um anjo do céu, balance as águas, e aí quando vão me levar lá, alguém já foi na frente, fica curado e eu fico. Aquele homem faz 28 anos que estava ali. Quanto tempo você conhece irmãos que ficam 1 mês, 2 meses na igreja, 1 ano, 2 anos depois larga a mão? Aquele rapaz acreditava em algo inexistente, acreditava numa fábula, vamos dizer assim. Quem está compreendendo? Mas ficou 28 anos acreditando, ele não desistiu. Jesus olhou e falou para ele: eu quero pessoas assim, eu quero pessoas com atitude, não é com capacidade, com atitude de ir até o fim, não ficar no meio do caminho, não dar ouvido a Satanás. Você está compreendendo? Então Jesus curou aquele rapaz, porque no momento que os homens chamaram ele, ele não teve medo de falar que foi Jesus. Ele era pessoa de caráter, que falava. Quem está compreendendo, igreja? É como você tem que entender: Deus não olha para mim, Ele não escolhe pessoas com capacidades. Amém, igreja? Ele quer obediência de cada um de nós. Amém? Obediência à palavra. Porque às vezes você pensa assim: poxa, mas eu oro, eu jejuo, eu vou para a igreja, eu já estou fazendo tudo. Não é assim. Existem muitas regras que nós temos que obedecer, e muitas delas nós falhamos. Não é só uma coisa ou outra. Curado, porque quando você está bem espiritualmente, você tem uma certa convicção, mas esse cuidado nós temos que ter, para que não se torne uma queda. Quem está compreendendo? Amém? Porque Pedro tinha total convicção. Veja que nenhum dos outros se levantaram para falar, mas Pedro chegou e falou: não, Senhor, mesmo que o Senhor seja pedra de tropeço, mesmo que seja escândalo, nós não vamos eu não vou te negar. Ele não falou pelos outros, ele falou por ele. E Jesus falou: Pedro, e anteriormente Jesus falou que o diabo queria peneirar Pedro, e Jesus orou, implorou a Deus, pedindo a Deus que não permitisse, porque Pedro não ia aguentar. A luta que eu e você passamos não é maior do que podemos suportar. Se Deus permite você passar certas coisas, é porque você tem fé para passar, para vencer e dar a volta por cima. Mas uma coisa eu quero que você olhe para dentro de você: não deixe o orgulho falar mais alto, seja humilde. Qual oração agradou mais a Deus? Chegou um homem e orou: Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque não sou como esses publicanos, como esse povo pecador aí, porque eu sou fulano de tal. Deus sentiu ânsia de vômito daquela oração. Aí foi o outro, nem olhava para o altar, cabeça baixa: Pai, tem misericórdia, batia no peito: me perdoa porque eu sou pecador, me perdoa porque sou falho, me perdoa porque eu faço tudo errado. Quem saiu dali do templo justificado, perdoado? Aquele que se humilhou. Você, toda vez que vir à casa do Senhor, se humilhe na presença dele, peça perdão: Pai, eu faço errado, eu penso errado, eu penso que é de um jeito, é do outro, eu quero fazer de um jeito, mas é do teu jeito. Às vezes eu penso que eu estou certo, eu estou errado. Quando eu penso que eu estou errado, eu estou certo. Eu não sei identificar o que vivo, o que penso, como ajo. Quem está compreendendo? Não é assim? Quem está compreendendo? Sabe por que às vezes nós não pedimos a direção de Deus? Porque nós queremos fazer tudo do nosso jeito, e aí que nós quebramos a cara.
Repara que toda vez que eu for tomar uma atitude sem a direção de Deus, não vai a lugar algum. Vou ler só o 35 para a gente continuar. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, nenhum modo te negarei. E todos os discípulos falaram o quê? O mesmo. Jesus em Getsemane. Em seguida foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Jesus ficou triste e angustiado. Então lhe disse: a minha alma está profundamente como? Triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. O Filho de Deus, a pessoa mais maravilhosa que pisou nessa terra aqui, o próprio Deus encarnado, ele, em momento algum, igreja, ele poderia chegar com mentalidade de Deus: isso é mole para mim, eu sou Deus, eu vou passar isso aqui que não vai ser Não, ele mostrou para cada um de nós, mesmo ele sendo quem é, ele é humilde o suficiente para confessar aos seus discípulos que ele está com medo, que ele está apavorado, que ele está angustiado, mesmo sendo a pessoa que nós possamos imitar. Não tem medo de dizer: eu estou angustiado até a morte, eu estou apavorado com essa situação, eu estou apavorado, ou eu preciso, ore comigo, jejue comigo. O próprio Filho do Deus vivo, o Deus encarnado, foi humilde o suficiente para isso. Será que nós podemos se parecer um pouco mais com Cristo? Quem está compreendendo isso? A humildade, ela mora aqui dentro, é só nós usar. Às vezes a vida da gente se torna um inferno, sabe por quê? Eu sou de Deus, eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Eu sempre digo isso para vocês: eu preciso de vocês, vocês de mim, e nós todos de Deus. Amém? Junto nós somos o quê? Quando eles foram levados para a prisão, quem lembra? O que a igreja fez? E se a igreja não tivesse orado por ele? Ele ficaria preso. Você está compreendendo? Pode não representar, mas a oração de todos nós juntos move a mão de Deus tremendamente. O que Deus quer é que cada um ame um ou outro mutuamente. Amém, igreja? Às vezes você está com um problema no casamento, com o marido, com a esposa, não procura o pastor. Se fecha, aí depois que separa, aí vem: ele separou, fulano foi embora. Por que não procurou antes? Porque o diabo não permitiu. Quem está compreendendo, igreja? Você está cansado de saber que quando você precisa de ajuda, você sabe aonde procurar. A Bíblia diz que você não deve falar da tua vida para quem está com a vida destruída, para quem está com o casamento destruído, para quem não tem condição de te ajudar. Mas nós temos que nos abrir com Deus. Quando aquela mulher que foi abençoada com o filho, ela procurou o profeta, veio o obreiro Geás. Ela falou: não. Como é que está? O obreiro perguntou para ela: como é que você está? Estou tudo bem. Eu quero falar com Eliseu, com o profeta de Deus. Quem está compreendendo? Ela foi até o profeta, ela falou, ele orou e Deus fez o quê? Quem está compreendendo? Enquanto vocês vão olhar para nós com bons olhos, em todas as situações, seja com problemas de filho, eu pergunto para os irmãos aqui, todos vocês que já tiveram problemas, alguns, que a gente não lembra todos, que procurou nós não somos nada. Deus te abençoou ou não? Levante a mão, quem Deus já te honrou. Então vale a pena. Mas e se você tivesse se fechado? Jesus, quando estava com a cruz, no meio do caminho, Jesus caiu, e sua cruz caiu no chão. Então acharam um homem, cataram aquele homem lá, e ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Jesus é um exemplo maravilhoso para nós, de humildade, de santidade.
de caridade. Ele nunca se usurpou ser maior que Deus, e por isso que Deus o exaltou sobre todas as alturas. Porque em momento algum você vê Jesus querendo ser melhor. O negócio é tão sério, igreja, tão sério, que quando os soldados foram pegar o Senhor Jesus, Judas teve que colocar um código: aquele que eu beijar, esse é Cristo. Por quê? Jesus se parecia tanto com os seus discípulos, na maneira de vestir, na maneira de falar. Ele não dizia: eu sou a santidade máxima aqui, eu sou fulano de tal. Quando alguém ia falar: eu sou o cara negativo, ninguém nem sabia quem que era ele, quem eram os discípulos, e tão igual. Ele nunca pareceu melhor que os seus discípulos, mesmo sendo. Quem está compreendendo? A ponto que Judas chega a dar um beijo em Jesus: mas o Senhor, varão valoroso, aí dá um beijinho assim, ó, em Cristo. Aí Jesus olha nos olhos de Judas: Judas, tu traz o Filho do Homem com um beijo. Qual foi a dor de Cristo naquele momento? Poxa, eu te amei, eu te tirei de lá, poxa, você me traiu porque você não compreendeu o propósito de Deus. Porque Deus tem uma atitude, Deus ele tem uma direção para mim e para você, só que daí você quer tomar suas atitudes, os seus jeitos, até que o negócio se arrebenta, se torna imutável, e você paga o preço tremendo pelo erro. Quem está compreendendo, igreja? Jesus, ele é incrível. Ele mostra como nós temos que ser em toda a terra. Ele nunca se mostrou, quando ele ia até a presença do sacerdote, ele nunca se mostrou melhor que nenhum deles. Veja, por isso que eu ensino a cada um de vocês não ter orgulho. Porque se nós formos procurar na terra pessoas que pregam melhor que eu, nós vamos encontrar todo mundo, e eu vou ficar em último lugar, porque não tem outro para trás, senão eu ficaria por último ainda. Se for procurar alguém que canta, que louva, o missionário vai ficar em último lugar, porque não tem outro. Sim ou não? Os irmãos também vai disputar para ficar em último lugar ali, porque vai ter sempre pessoas melhores que nós. Quem está compreendendo? Se for procurar obreira melhor do que os obreiros que nós temos aqui, vai ter pessoas muito melhores que nós fica em último lugar, mas nós está ali. Nós não somos melhores que ninguém, nós estamos na fralda ainda, mas nós estamos aprendendo. Amém? Nós estamos crescendo juntos. Eu cresço um pouquinho, os irmãos crescem um pouquinho, os obreiros crescem um pouquinho, porque nós somos uma família. O que Deus quer de nós é união. O que Deus quer de nós é um amor um para com os outros, de saber a mesma importância que eu tenho para vocês, que vocês têm para mim, eu tenho para vocês. Amém, igreja? Vamos cuidar, zelar, orar. Não se fecha no seu mundinho. Amém? Nunca tome uma atitude. Se você está vendo Gênesis, você pode ver que Abraão, ele não dá um passo sem antes pedir a direção de Deus. Homem incrível, obediente. Você sabe o que tem que fazer? Não faz. Se fecha no mundinho. Eu estou bem. Não, igreja. Quem quer se parecer com Cristo? Você está compreendendo a palavra? Sim ou não? Jesus é incrível. Em momento algum ele se mostra maior. Ele poderia chegar ali na cruz e falar: eu vou arrebentar. Pode pôr 3, 4 cruzes aqui que eu levo tudo com uma mão só. Coroa de espinho, pode encher aqui, ó. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu faço, eu aconteço. Não, ele foi ali. As pessoas, os homens jogaram um manto na cabeça dele assim, ó, e davam um murro na boca dele assim, ó. Depois tiravam o manto. Ó, tu não é Cristo, filho do Deus? Revela aí quem te bateu. Jesus com a boca tudo ensanguentada, os dentes tudo quebrado, sei lá, olhou e disse: Pai, perdoa, não sabe o que faz. Meu irmão, Jesus é um exemplo para mim e para você. Às vezes nós se magoamos por qualquer farpinha, não é verdade? Lá no trabalho, de repente alguém te fere com palavras, alguma coisa, sei lá, tem tantas possibilidades, e você se fecha com aquela pessoa: não quero mais. Crente rancoroso, crente que não é convertido, que qualquer coisa muda, qualquer coisa tira você da presença de Deus. O diabo não precisa nem se esforçar. O diabo tira, às vezes, nós vamos colocar todos nós no barco.
com uma palavra. Quem está entendendo, igreja? Você está aqui, sai ali para fora, o filho do Satanás cola em você e fala: não sei não, hein? Sei não essa igreja, esse pastor. Quanto tempo, cada um junto, passando dores e dificuldades juntas. Porque quando cada um aqui enfrentou problemas ou dificuldade, nós estávamos juntos com vocês, estamos juntos. Amém, igreja? E eu creio que quando Jesus voltar, nós vai tudo juntos. Glória a Deus. Mas vocês não querem ir não, se glória a Deus tá lá. Vocês querem ficar? Glória a Deus. É isso aí, meu irmão. Quem está compreendendo? É assim. É isso que Deus quer de mim e de você. Não deixe o diabo apagar esse brilho dentro de você não. Sabe por quê? O melhor de Cristo está aí dentro de você. Eu prego uma palavra às vezes, e eu às vezes sou assim, e é errado ser assim, e eu preciso mudar. Às vezes eu passo dificuldade, eu não choro, eu me prendo, me seguro, e isso é errado, porque uma hora isso explode, fica incalculável, e aí você pode cometer besteira. Isso é algo que eu tenho que mudar, porque não é, o pastor não tem pecado, não tem, então por que eu estou aqui? Se não tivesse, Jesus já tinha. Não há um homem na face da terra que faça o bem e nunca peque. Somos falhos, somos errantes. Mas aí você não vai ver muitas pessoas falando isso, porque a maioria quer se passar dizendo que não, eu nunca erro. Eu ando, quando eu piso no chão, sai até fumaça. Não, né? Eu passo perto de alguém, sai até foguinho. Não, porque todo mundo quer ser alguma coisa. Você quer se parecer como Cristo? Não queira ser nada. Queira ser servo. Seja um filho amado do Pai. Amém, igreja? Veja quanto você é amado por Deus, o quanto Deus te ama, e o quanto vale tudo para você que Deus te deu, para que você não fique no meio do caminho, igreja, como Judas ficou, porque ele fez uma escolha errada. Eu quero que você abra para nós encerrar em Lucas 21. Lucas 21. Aquilo que eu estava comentando enquanto você abre Lucas 21, de se fechar, como que funciona? Às vezes você perde um ente querido, um parente, e não corre uma lágrima do rosto, dentro do coração dói, você sente uma tristeza emocional tremenda, só que às vezes por um orgulho próprio, talvez, não sei, se fecha e não sabe. Se tiver de chorar, faça o quê? Jesus diante de Lázaro, que foi ressuscitar, as lágrimas, ele chorou perante o seu amigo ali, alguém que iria ressuscitar. Jesus é um mestre para cada um de nós, ele é o único mestre verdadeiro. Ele sendo Deus, igreja, ele não era como eu e você, ele veio em carne, tendo as mesmas paixões, mesma dificuldade, mesmo erro, passando as mesmas lutas. Quem está compreendendo, igreja? Mas ele não se fechou no seu mundinho. Ele parecia tanto com seus discípulos em tudo. Todo mundo achava todo mundo igual. Amém, igreja? Até a vestimenta de Jesus era igual do discípulo, não era melhor. Vamos ler? Lucas 21, 32 diz assim: em verdade te digo, que não passará o que? Esta geração, sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e o que? E a terra. As minhas palavras não passarão. O que mais diz aí? Cautelai-vos por vós, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências do que? Da orgia, da embriaguez, das preocupações do que? Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Olha aqui para mim. Onde está teu coração, está o teu tesouro. Se você está tão preocupado com esse mundo, você pode ficar com ele.
Se você está tão preocupado em agradar os homens, você vai ficar com os homens. Você está compreendendo? Ah, mas eu não vou mais ser feliz. Acabou, minha vida acabou minha vida. Que acabou nada, meu irmão, segue em frente. Não é um obstáculo que derruba nós. Os obstáculos nos dão mais força para continuar. Está entendendo? Quem de vocês está sozinho aí? Ninguém. Jesus está junto com você. Então, se Jesus está comigo, está com você, Ele está passando junto com você essa luta, essa dificuldade. E é Ele que vai fazer você dar a volta por cima. E quando você pensa que não, Ele te dá um alimento como esse e diz: segue, porque muito longe será a tua caminhada. Deus não tem que ficar explicando para nós: oh meu filho, oh, você está passando por isso. Deus não tem que dar satisfação para nós, porque Ele já dá tudo que nós precisamos. Tome posse e siga em frente. Siga. Deus te colocou na mão um dom, deixa Deus usar isso. Amém? Quando der vontade de chorar, chora. Quando der vontade de orar, ora. Dá vontade de dar glória, dá glória. Meu irmão, não se detenha. Na presença de Deus, se solte. Se você está lá na tua casa, dá vontade de falar para a esposa: eu te amo. Para o marido: eu te amo. Fala. Se está ali, vê um filho, dá vontade de beijar, beija. Dá vontade de abraçar, abraça. Porque depois vai embora. Nós ficamos cheios de vontade e não dá mais, porque o tempo voa. Você está compreendendo? Quantas pessoas brigam com o marido 24 horas por dia. Aí depois o marido morre, a esposa morre, como é que fica? Ai, que saudade. Eu queria tanto poder conversar, mas viveu a vida inteira e não conversou. Eu queria tanto dar um beijinho, mas viveu a vida inteira e só brigou. Aproveite essa vida, mas só se vive uma vez. E voa. Lembra rapidinho aí quando você era criança? Já vou encerrar a palavra. Lembra ou não? Quando você brincava de boneca, aquelas bonecas de milho, os irmãos faziam carrinha de latinha de óleo. Eu fiz um monte de carrinho com latinha de óleo, ficava puxando lá. Melhor do que esses brinquedos novos agora. Pelo menos não quebrava, podia até subir em cima. Quem está compreendendo? Sim ou não? Olha só a idade nossa, está voando. Logo a gente parte. Imagina só, dependendo aqui dos irmãos, da idade de cada um, daqui 30 anos você vai estar onde? 30 anos é um sopro direito. Viva cada momento intensamente. Ah, mas eu estou tão triste. Enxugue tuas lágrimas. Fala: meu Deus, o que o Senhor quer para mim é melhor. Eu vou em frente. Segura na mão de Cristo e fala assim: ó, sai da minha frente, porque eu não estou sozinho. Olha para Satanás que fica falando para você: você é um fracassado, você é um derrotado, ou você nasceu para sofrer, ninguém gosta de você, você é isso, você é aquilo. Fala para Satanás: vai para o inferno, diabo, com todos os teus problemas, com todas as suas doenças e enfermidades, porque Jesus vai na minha frente. Eu não estou sozinho. E todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus. Todas. Não importa o que você esteja vivendo, você não está sozinho. Mas cuidado com o coração. Urgia. Pessoa só pensa em coisas sexuais. Só pensa nisso. Só quer assistir filminho. É filminho daqui, filminho dali, filminho daqui. Não pode ficar um segundo sozinho na casa que quer ver as coisas. E quer ver. Você está preocupado com isso aí, tu vai ficar com essas coisas. Está preocupadinho com bebedice? Tem pessoa que vai fazer churrasco. Sabe, se faltar carne, não dá nada. Deu para comprar lá, ó, o litrão, deu para comprar lá a latinha? Deu. Então tá bom, a carne tá cara mesmo. Não é assim? Tem pessoas que se preocupam com a bebida. Fica com a bebida. Fica aí bebeninho para você ver onde você vai parar. Não, mas beber socialmente não tem nada a ver. Ai, então beba. A Bíblia diz que quem erre mais ainda. Quem peque mais ainda. Decida o que você quer da tua vida. Cada um dá conta do que faz. Amém? Continuando. Cautelai-vos, porque mesmo para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com a consequência da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Para de se preocupar. Mas eu quero que resolva logo. Não é assim. Deus demora de propósito, meu irmão. Mas Ele não chega atrasado e nem antes. Ele vai chegar na hora. Para de se preocupar. Mas eu queria que as coisas resolvessem da noite para o dia. Pois é. O camarada que planta também, que planta cana, que planta milho. Imagina o patrão. Ele não gostaria de plantar hoje e colher amanhã? Ai, que beleza, não é?
Os funcionários passavam plantando lá cana, o milho hoje, aí no outro dia a colheitadeira já passava colhendo. Eles iam ficar podres de rico. Eles queriam isso, mas tem que esperar. Que bom seria que, meu irmão, já pensou se as crianças nascessem com um mês? Ai que beleza, você não ia ter 2, 3 filhos, você ia ter uma renca de filhos. Sim ou não? Se todo mês nascesse um, então tem coisa que tem que esperar. Sim ou não? Não adianta você querer acelerar o processo, é lento. Você cresceu desde pequeno aprendendo tudo errado, cheio de idolatria, cheio de coisa errada, cheio de medo e de temor. Porque meu pai era assim, minha mãe é assim, eu sou assim. Então você vai morrer assim, vai para o inferno também. Porque quando eu conheço a Cristo, eu me transformo numa nova criatura. Eu não posso me apegar às coisas que para trás ficou. Eu te pergunto, Abraão é igual ao pai dele? Foi igual? O pai de Abraão decidiu começar um projeto, ficou no meio do caminho. Aí começou a criar imagem e ídolo. Abraão aprendeu a fazer ídolo com o pai, aprendeu a fazer tudo de errado, mas não fez. Você está compreendendo? O pai o maltratou muitas das vezes por ele não querer seguir, judiou, humilhou, quis se exerdar, é um monte de coisa, sim ou não? Mas nada disso mudou sua mentalidade, o seu caráter. Esse mundo não pode mudar você. Não são as pessoas que você trabalha lá no teu trabalho que pode influenciar você para você abandonar Deus, para você trair a sua esposa, trair o seu marido, para você trair a confiança de alguém que você ama. Você não pode se deixar influenciar por pessoas que não servem a Deus, porque essas pessoas te fazem mal. Sai do meio delas. Se você não pode levar Cristo para elas, então sai do meio delas, porque elas vão levar o diabo para você. Quando você tiver a condição de levar Cristo, então você leva Cristo para essas pessoas. Enquanto isso, meu irmão, oi, tudo bem, é o máximo que você pode. Sai do meio de pessoas que, sem você menos perceber, isso te corrói, te destrói. Não é todo mundo que pode estar do teu lado, não é todo mundo que pode estar sentado do teu lado, mas Jesus pode. Vamos terminar de ler aqui para encerrar. Diz mais: com as preocupações desse mundo, para que aquele dia não te venha sobre repentinamente descomunais. Qual o dia? O dia do Senhor, pois o arrebatamento, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a terra. Ou seja, há de vir. Vigiai, pois a todo orando, para que possais escapar de todas essas coisas, porque vai vir. Você vai ter que orar para escapar disso aí. Pensamento de impureza. Vou te dar um exemplo. Eu sou santo, muito santo. Tem pessoa que acha que é. Meu irmão, se você estiver numa fila de banco, se você estiver na escola, no trabalho, o diabo vai querer usar, ele pode até não usar mulheres, mas vai vir pensamento na tua mente. O diabo pode até não usar alguns homens, vai usar, é claro, mas vai vir pensamento de besteira na tua mente. Repreende. Pode vir, mas você diz não. Se eu quisesse ir lá na tua casa vender, igreja, por exemplo, lá um monte de cinza, um saco de 50 quilos de cinza, você compraria? Irmãos, 50 quilos de cinza, R$1.000. Você compraria ou não? Por que eu vou fazer com cinza? Não, mas compra, deixa aí na casa guardado. Tem pessoa que pega um monte de lixo na rua e deixa na casa guardado. Compra lá um saco de cinza, deixa lá, para quê? Para nada. Sim ou não? Você não compraria algo. Então o lixo que o diabo querer jogar em você, não queira. Se você estiver na frente do teu terreno e o vizinho vir com 2 sacão de lixo, quando chegar ali e ver você, o que ele faz? Poxa, eu estou passando aqui na frente, né? Ele vai e joga no outro, mas no seu ele não joga porque você está olhando. Então, se eu estiver vigiando, o diabo vai vir com um sacão de lixo. Quando ele olhar você, ele fala: eu nem quero jogar lixo com você, eu vou jogar no vizinho da sua casa ali. Quem está compreendendo? Vigie. Ô Satanás, você está querendo poluir minha mente? Eu te repreendo. Quem está compreendendo? É assim. Se pareça com Cristo. Não ache que você é um super-herói. Não, a humildade, o amor, o domínio próprio, o saber que é um ser humano, saber que é um falho. Lembra de João Batista? Tu és Cristo, tu és Elias, tu és isso. Não, não sou nenhum desses daí não.
Mas quem tu é? O que disse de tu mesmo? Ele só diz: eu sou a voz que clama no deserto. Em outras palavras, eu sou nada não. Quem está compreendendo? Não precisa se orgulhar perante a ninguém, reconhecer, saber quem é. Por isso Jesus olhou e falou: entre os profetas não há maior que João Batista. Por quê? Humilde. Não deixa o orgulho entrar dentro do teu coração. Amém? Vamos terminar aqui, diz mais: vigiais no 36, pois em todo orando, para que possais escapar dessas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Diz mais aqui para encerrar: Jesus ensinava todos os dias na onde? Mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado Oliveira, e todos os povos da madrugada para ir com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Diga glória a Deus. Um exemplo do Senhor Jesus: ame orar, buscar e vir à casa do Senhor. Faça o melhor que você pode e seja humilde. Pedro achava que era o bambambam, mas depois ele se converteu, e quando se converteu foi muito usado por Deus. Vai ter momento da nossa vida, igreja, que nós vamos achar que do nosso jeito está tudo certo. Não, clame a Deus, peça a direção, não faça loucura, não torne a sua vida um fracasso, uma destruição. Quem está compreendendo? Creia em Deus, tenha paciência, amém? E não deixe o teu coração entrar em desespero, mas creia somente e você vai ver a glória de Deus. Quem compreendeu a palavra? Espere pouco das pessoas, um pouquinho também de você, mas muito de Deus, e você nunca vai se decepcionar. Senão você vai ser um crente menino, que tudo machuca, tudo fere. Ai, doeu. Não, igreja, você tem que se parecer com quem? Com Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero me parecer com o Senhor. Me ensina e me perdoa por todos os pecados, as falhas, as iniquidades. Me limpa, me purifica e não me deixa ficar errando. Me ajuda, Senhor Jesus, porque eu entrego minha casa, minha família, a minha vida, a minha alma em tuas mãos. Me aceita, Jesus. Escreve, Senhor Jesus, o meu nome, o nome da minha família e da minha casa no livro da vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Glorifica a Deus bem forte. Glória a Deus.